pegar o pleno e me liberarem para eu viajar para os Estados Unidos. Para mim, eu me sinto extremamente orgulhoso com o convite. Eu me sinto, até falei para uns jornais, me sentindo como uma criança recebendo um presente. Eu tenho o povo americano no coração, sempre admirei a história do povo americano, fiz uma amizade rapidamente com o Donald Trump enquanto presidente, certo? Temos aqui, eu recebi um livro dele, alguns podem falar que não é para qualquer um, tá certo? Temos aqui, assim, nós temos 4 páginas aqui dentro, comigo, ou seja, ele tem um carinho para comigo. Ele gostaria de apertar minha mão também, senão não teria me convidado. Claro, sem dúvida. Parece que foram 5 chefes de Estado que foram convidados. Eu não sou chefe de Estado. E não estou indo para uma festa de batizado da filha ou da neta de ninguém. É um evento, né, de posse da maior democracia do mundo, do mais rico país do mundo, tem um PIB 13 vezes maior do que o nosso, ou 14, e é o país bélico mais forte do mundo. Exato. Eu não sei o que é pior, se é a bajulação do entrevistador ou se é a crença de Bolsonaro que por os Estados Unidos ser grande e ser o maior país bélico do mundo, ter muita arma, o STF deve fazer o que ele quer. Seja como for, bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de janeiro de 2025, são 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, o Bolsonaro se diz esculachado e se vê condenado. Parece que a ficha dele começa a cair. Ele ficou surpreso e assustado com a dureza das decisões de Gonei Moraes. Para aliados dele, PGR e STF anteciparam o julgamento da trama golpista, o resultado do julgamento da trama golpista. A resposta em 24 horas de Gonei à consulta de Moraes sobre se deveria devolver o passaporte de Bolsonaro também o assustou. O PGR disse que a viagem de interesse privado do ex-presidente não supera o elevado valor de interesse público por trás da medida cautelar que reteve o documento, ou seja, disse que ele ia fugir. Já Alexandre de Moraes foi muito mais duro. Ao negar o pedido para ir à posse de Trump, o ministro do STF lembrou que ele cogitou pedir refúgio em embaixada e defendeu o asilo no exterior para condenados pelo STF. Disse, na lata, que Bolsonaro quer fugir. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou nesta sexta-feira um recurso no STF pedindo que Moraes reconsidere a decisão que vetou a ida do ex-chefe do executivo à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Na petição, os advogados Daniel Tesser, Paulo Cunha Bueno e Celso Vilardi desmentem jornalistas que publicaram reportagem que diz que Bolsonaro cogitou se abrigar em embaixadas se fosse condenado. Já os aliados de Bolsonaro estão até mais assustados que ele, que parece que ainda não percebeu sua verdadeira situação. Fizeram declarações que também denotam puro desespero. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Muito bem, o cenário continua a indicar a possibilidade de fuga de Bolsonaro, diz Moraes, assim mesmo. Ao negar o pedido para ir à posse de Trump, o ministro do STF lembrou que ele cogitou pedir refúgio em embaixada e defendeu asilo no exterior para os condenados pelo STF, ou seja, é um partidário da fuga da lei. Aliás, veja bem, você tem um bolsonarista, o Alan dos Santos, que está lá nos Estados Unidos, dois, na verdade, Alan dos Santos e Paulo Figueiredo, né? O Alan dos Santos está lá agora até trabalhando de taxista, já foram feitos diversos pedidos do judiciário brasileiro para ele ser expatriado, e os Estados Unidos têm uma prática de não devolver quem estiver metido em política, tem uma visão disso, né? Então é bem difícil fazer essa extradição, já são quase 2 anos aí que o Alan dos Santos resiste à extradição,
graças aos Estados Unidos, mesmo sob o Biden, e você tem o Paulo Figueiredo, neto do ditador João Batista Figueiredo, que está na mesma situação, né? Só que a situação dele é mais recente. Então, o Bolsonaro, evidentemente, teria o mesmo destino. Na decisão de quinta-feira em que negou o pedido de Bolsonaro para ir à posse, Moraes apontou que o cenário que fundamentou a proibição de que o presidente deixar o país continua a indicar a possibilidade de tentativa de evasão do indiciado. Veja, é algo bastante duro, né? O Moraes também destacou que depois de ser indiciado, o próprio Bolsonaro cogitou a possibilidade de evadir-se e solicitar asilo político para evitar eventual responsabilização penal. Palavras textuais de Bolsonaro. Embaixada, pelo que eu vejo na história do mundo, né? Quem se vê perseguido pode ir para lá. Se eu devesse alguma coisa, estaria nos Estados Unidos, não teria voltado. Você vai ver o que a defesa do Bolsonaro disse sobre essa declaração. Vamos lá. O Procurador-Geral da República recomendou a ida de Bolsonaro, negar a ida de Bolsonaro à posse de Trump, mas foi duríssimo. Ele foi duríssimo porque, não só porque ele respondeu em 24 horas ao pedido, como também ele deu uma resposta arrasadora. Ele disse simplesmente que o Bolsonaro estava fazendo um pedido, não em nome do país, como pareceu na sua petição, na petição dos seus advogados, para lhe devolver o passaporte, que ele ia representar o Brasil e tal. E o Gonê disse, só que com palavras mais suaves que as do Alexandre de Moraes, que ele não representa ninguém, que ele está representando a si mesmo. Aqui você vê a petição de 4 páginas do PGR, não é? E é só na parte final que ele diz que o Bolsonaro não apresentou fundamento de relevo que supere o elevado valor de interesse público que motiva a medida cautelar em vigor, e que a viagem que ele quer fazer é para satisfazer o seu próprio interesse e que não se mostra imprescindível, importante. Não há na exposição do pedido evidência de que a jornada ao exterior serviria para atender algum interesse vital do requerente, capaz de se sobrepor ao interesse público que se opõe à saída do Bolsonaro do país. A situação descrita pelo Bolsonaro, segundo o PGR, não revela a necessidade básica, urgente e indeclinável, ou seja, que não se pode retroagir, apta para excepcionar o comando de permanência no Brasil, apta a permitir que ele saísse do país. Não há tampouco na petição do Bolsonaro, disse o Gonê, evidência de interesse público que qualifique como importante a medida de devolver o passaporte para ele. Então, quer dizer, foi na mosca e duro, foi duro, mas com palavras mais bonitas, mais suaves. Já o Alexandre de Moraes, ele foi para cima com tudo. Olha, minha amiga, meu amigo, o despacho dele tem 16 páginas, né? A gente não tem como ler tudo isso, é interessante para quem quiser ler, mas ele cita aqui, por exemplo, as falas do Eduardo Bolsonaro, né? Ele cita dizendo que confirmando, apoiando a fuga dos bolsonaristas, não é? A fala do Bolsonaro sobre se abrigar em embaixada. Então, o Moraes diz que permanecem, portanto, presentes os requisitos de necessidade e adequação para a manutenção das medidas cautelares impostas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, uma vez que as circunstâncias do fato e condições pessoais do indicado demonstram a adequação da medida, a gravidade dos crimes imputados e sua necessidade para a aplicação da lei. E diz aqui no decorrer da decisão, eu vou ver se eu acho aqui, pessoal. Espera aí, vamos ver.
Vamos ver se eu consigo achar a parte que ele fala em fuga, né? Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu em entrevista ao UOL a possibilidade de pedir refúgio em alguma embaixada no Brasil, caso tenha prisão decretada. Quer dizer, é algo muito sério, né? E aí o Bolsonaro recorreu da decisão do Alexandre de Moraes. Recorreu ontem à tarde. Ontem, no começo da noite, ele recorreu. E o recurso pediu que o Moraes reconsidere a decisão. A defesa do Bolsonaro protocolou ontem, no fim da tarde, um recurso no STF. E aqui você vê, este é o recurso, vamos lá, dos advogados Daniel Tesser, Paulo Amador da Cunha Bueno e Vilardi Advogados. E eles, nessa manifestação de 12 páginas, eles explicam o que é que eles querem, citam as decisões do Alexandre, as citações do Alexandre de Moraes, que ele admitiu em entrevista ao UOL a possibilidade de pedir refúgio em alguma embaixada do Brasil, e todas as demonstrações colocadas pelo Alexandre de Moraes de que há um risco grande dele fugir. Aqui uma matéria, por exemplo, do Globo, de 4 de dezembro. Esse ato tão generoso de acolher esses condenados politicamente, esses refugiados que estão aí, nós, brasileiros de bem, não esqueceremos, disse o ex-chefe do Executivo, ou seja, elogiando a concessão de um asilo, não é, nos Estados Unidos para Alan dos Santos, para Paulo Figueiredo e para ele mesmo, se ele pisar ali. Se o Bolsonaro pisar nos Estados Unidos, veja, se os Estados Unidos dão refúgio para o Alan dos Santos, que é um ninguém, para o Paulo Figueiredo, que é outro ninguém, não é? O que ele vai fazer com o Bolsonaro que tem boa relação com o Trump? Ninguém mais tira o Bolsonaro de lá. Tem o menor sentido, né? O mais interessante é ver que a defesa meio que esbofeteia o STF, né? E aí eles dizem que os fundamentos utilizados e a necessidade de ver as diferentes medidas cautelares hoje vigentes foram impostas ao peticionário há quase um ano e nesse tempo todo ele não fugiu. E eles negam nessa petição que o Bolsonaro tenha dito essas coisas para o UOL, eles desmentem os jornalistas, quer dizer, é algo surreal, porque os jornalistas têm gravadas as entrevistas em que o Bolsonaro falou que ia se abrigar numa embaixada, né? E agora o recado duro do Alexandre de Moraes ao Bolsonaro a negar a ida à posse de Trump gerou uma situação meio de pânico entre o bolsonarismo. Diz aqui a matéria o seguinte, que a decisão de 16 páginas de Alexandre de Moraes, que negou a ida de Jair Bolsonaro à posse de Donald Trump no próximo dia 20 nos Estados Unidos, é marcada por duros recados do ministro ao ex-presidente da República ao manter as medidas cautelares contra Bolsonaro de retenção do passaporte e proibição de deixar o território nacional. O magistrado destaca que o ex-chefe do Executivo já defendeu em diferentes ocasiões fuga de condenados. Para aliados de Bolsonaro, ouvidos, a decisão de Moraes antecipa o tom do voto que o ministro deve dar neste semestre no julgamento da trama golpista. Veja só, então aqui estão dizendo aqui que o julgamento vai ser neste semestre, tá, gente? Com a expectativa de recebimento da denúncia ser apresentada pela Procuradoria-Geral da República e, por tabela, a abertura de uma ação penal para aprofundar as investigações podem levar à sua condenação. E aí, você vê que você tem uma manifestação aqui de um integrante do PL. Ele diz que a decisão do Moraes foi mais dura que o parecer do PGR, que já foi duro, diz um integrante do PL, em referência à manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que se manifestou contra a viagem do ex-presidente aos Estados Unidos.
Um esculacho, resume outro bolsonarista. O risco de fuga de Bolsonaro e declarações do próprio ex-presidente e do deputado Eduardo Bolsonaro em defesa de investigados do 8 de janeiro que fugiram do país para escapar do cumprimento das determinações da justiça foi um dos principais pontos trazidos por Moraes para fundamentar a decisão que barrou a viagem aos Estados Unidos. Em diversas outras oportunidades, o indiciado Jair Bolsonaro manifestou-se publicamente favorável à fuga. Moraes cita ainda publicações do ex-presidente nas redes sociais em defesa da evasão de condenados. Quer dizer, é uma situação que não tem muito mais o que falar. O Bolsonaro se vê não só esculachado, como condenado. E aqui essa foto meio que exprime o momento atual, né, que a gente vive no país. É uma foto do período do governo Bolsonaro e exprime aí o momento que vive o país e o momento que o país vai viver, os momentos que o país vai viver. Mas o mais importante dessa reportagem é que ela mostra que o julgamento vai acontecer nos próximos meses, até junho, julho. O Bolsonaro deve ter sido julgado pelo STF e o segundo semestre inteirinho vai ser dedicado aos recursos, os embargos infringentes, embargos declaratórios, mas a gente não pode esquecer que a condenação que o STF vai impor até meados deste ano ao Bolsonaro é uma condenação em última instância, não tem defesa nenhuma. E o país está voltado para essa condenação, porque a partir de agora vão começar a sair na imprensa fatos novos sobre a trama golpista. E nós nem estamos falando do caso da Covid, né, do relatório final da CPI da Covid, e não estamos falando da BIM paralela, onde vem uma avalanche de porcaria sobre o Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.